Olá, eu sou Márcio Teixeira. Hoje eu vou falar sobre cadeias espirituais em música. Afinal de contas, né, o que música tem a ver com cadeia espiritual? Aliás, o que é cadeia espiritual, né? E fica comigo até o final do vídeo que eu vou te explicar o que isso significa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se deparou numa situação que você conhece alguém que esteve dentro de um contexto ou está dentro de um contexto comportamental repetitivo que alguns chamam de vício, né? Já reparou que tem pessoas que não conseguem parar de comer chocolate, por exemplo, que é uma cadeia pior do que o cigarro, que você não consegue se libertar? Óbvio que tem outros mais graves, mais sérios, como, sei lá, pornografia, por exemplo. Caramba, assolam, né, milhões no mundo inteiro, drogas. E por que não dizer até o próprio consumo de internet? E o que te faz pensar que o consumo de música não seria diferente? E você notou que todos esses elementos que eu te falei dizem respeito à satisfação da sua alma ou anestesia para alguma circunstância da alma? Os cientistas e a própria medicina lidam com isso. Clínicas existem para lidar com isso. O que mostra que um vício, ela é uma cadeia, e muitas vezes uma cadeia espiritual. Pode ter um distúrbio psicológico, pode ter um distúrbio químico no corpo, pode, óbvio que pode, mas na sua vasta maioria são cadeias espirituais. A Bíblia tem inúmeras referências sobre isso, inúmeras histórias que a gente vê Jesus libertando pessoas de cadeias espirituais. Eu lembro de um especificamente, a história do homem gadareno, era cheio de demônio e ele inclusive vivia com algemas. Ele é tão forte, a possessão demoníaca sobre ele é uma coisa tão violenta que ele quebrava aquelas algemas, e Jesus foi lá e libertou aquele homem não só da sua prisão no mundo físico, mas na sua prisão espiritual. Quantas pessoas foram curadas e libertadas frutos de uma prisão e uma cadeia espiritual? Isaías 42 até tem uma profecia dizendo que ele foi ungido, preparado para libertar os cativos das prisões. Agora, como é que uma pessoa pode entrar dentro de uma cadeia espiritual simplesmente por ouvir música? E isso é interessante porque música é uma experiência espiritual disfarçada de entretenimento para sua alma. E da mesma forma que eu citei os outros elementos, música também serve muitas vezes para as pessoas mascararem uma dor, ou mesmo dentro do contexto de entretenimento, né, satisfazer a sua alma de alguma coisa, de algum vazio. No fundo, é isso, é o preenchimento de um grande vazio que existe no coração do homem. E olha só, não estou falando especificamente de músicas chamadas seculares, não. Eu estou falando de música, inclusive, cristãs, músicas gospel, de crente que não pode deixar de ouvir música gospel do seu cantor predileto, achando que aquilo é uma substituição pela sua vida com Deus. A cadeia espiritual de música acontece quando você cria um ciclo na sua mente de ouvir sem parar algo que você tem prazer e você acha que aquilo está satisfazendo a sua alma de alguma maneira. E de certa forma tá, mas espiritualmente falando você está cativo. Mas preso aonde? A Bíblia nos ensina que todos, sem exceção, fomos destronados ou fomos destituídos da glória de Deus. Como assim? O que isso significa? Significa que com o pecado que aconteceu no Jardim do Éden, toda a humanidade, sem exceção, foi destituída do privilégio de ter um relacionamento com Deus. E as sucessivas gerações nasceram debaixo desse contexto. Isso significa que eu e você nascemos longe
de um contato com Deus. Muito embora você possa exercer a sua religiosidade da forma como você quiser, mas o que a Bíblia diz é: você está separado de Deus por causa do pecado. E Deus nos reuniu junto a Ele por causa de Cristo, quando Ele morreu na cruz. Mas a música, onde a música entra? A música entra quando ela te enlaça através de um sistema de pensamento que se opõe e se levanta contra as coisas de Deus. Então, você está olhando esse vídeo, por exemplo, e está pensando: cara, esse cara é muito doido, porque é só uma música, e Deus não tem nada a ver, e a Bíblia não tem nada a ver, e Jesus foi só um cara legal, mas a Bíblia não tem nada a ver, isso é só uma farsa de crente fanático, né? Então, quando isso se levanta na sua mente, a Bíblia diz que a sua mente está cativa dentro de um sistema, desse mundo que te afasta de Deus. A Bíblia também nos ensina que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar e nos perdoar de toda injustiça. A Bíblia também diz que aquele que confessar o nome do Senhor será salvo. Aquele que confessar, aquele que declarar com a sua boca e crer no seu coração que Jesus Cristo é o Senhor, ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por que a Bíblia diz isso? Porque quando você declara alguma coisa, você está quebrando ou você está aliançando no mundo espiritual algo que é a sua vida e a sua alma, a sua existência. Então, para que você seja livre de algo, primeiro você começa com confissão dessa questão. Então, na questão da música, quando você canta e você repete algo que se levanta contra Deus, você está se aliançando aquilo. Ou você está se acorrentando aquilo, ou você está se prendendo a um sistema de pensamento que a Bíblia chama isso de cadeia espiritual. Então, você repetir uma letra de uma música cantada que agrada a sua alma, no fundo, você está fazendo uma declaração espiritual. Sabe por quê? Porque música é, em primeira instância, uma experiência espiritual. Pô, Márcio, mas isso é muito forte, isso é muito nada a ver. É muito nada a ver? Então me explica uma coisa. Por que é que você nota que alguns estilos de música levam as pessoas a cometerem certos tipos de comportamento repetitivos? Por exemplo, você nunca viu numa roda de samba suco de laranja com bolo de fubá. Sempre tem que ter álcool, e muito álcool. Por quê? Porque o mundo espiritual contido dentro daquele contexto demanda esse consumo como um culto à entidade espiritual que está por trás daquele contexto. Outra, música sertaneja, que vomita em muitas letras imoralidade sexual, é aquela sofrência, é aquele sentimento de perda e aquela paixão que nunca foi correspondido, aquele caso de chifre, aí o consumo de álcool, aí os exageros, aí você percebe que as pessoas se envolvem exatamente com o quê? Com esse tipo de comportamento. Tá certo que eu poderia ficar aqui citando um monte de coisa, mas no fundo, presta muita atenção. Você pode estar vivendo um ciclo de vício na sua vida que entrou pela música, entrou pelo contexto de conteúdo que você ouve e consome naquela música. E como se liberta disso? Só tem uma forma: Jesus. Quando você clama o nome de Jesus, quando você pede para que Ele te liberte dessa circunstância, você começa numa jornada de transformação. Por isso a Bíblia fala no livro de Romanos, capítulo 12, que a gente deve renovar a nossa mente, entendeu? Transformai-vos pela renovação da vossa mente, através do quê? A leitura da palavra, a memorização das escrituras. Por quê? Porque dessa forma você vai colocando no seu subconsciente aquilo que te sara e te restaura, e te limpa e te renova. Eu vou fazer um outro vídeo mais completo, com mais características científicas sobre esse tema, para que você possa utilizar como instrumento de libertação na sua vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, te ajude, mas fica muito ligado, porque os seus ciclos viciantes podem estar diretamente conectados com o seu playlist.
Escreve aí sua mensagem, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com aqueles que você julga que precisam escutar essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo.